Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Edmilson, professor José Edmilson, professor de História. Hoje nós vamos falar sobre um livro que tem como título, é um livro maravilhoso, é espetacular. O livro é 1789, A Inconfidência Mineira e a Vida Cotidiana nas Minas do século XVIII. É um livro que fala sobre a Inconfidência Mineira, Tiradentes. Esse livro foi escrito por José Martino. José Martino pesquisou muito, cara. Esse historiador, José Martino, pesquisou demais. O livro conta muito. Excelente livro. Eu vou dar uma palhinha hoje para vocês. Para quem quiser ler depois, ver que vale a pena. Então eu vou direto lá na página 39 e vou falar sobre Tiradentes. Ninguém contesta que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é o personagem principal dessa página apaixonante e dramática da história do Brasil. Faz-se mister, portanto, estudar a sua vida um pouco mais de perto para tentarmos reconstruir, ainda que de maneira bastante imperfeita, a sua figura de herói nacional, herói brasileiro, amado por uns e desprezado por outros. Na margem direita do Rio das Mortes, localizava-se a fazenda do Pombal, que pertencia à jurisdição de São João del Rei. Então, município de São João del Rei, embora o governo, em 1889, tenha dado o nome de Tiradentes para a cidade de São José del Rei. Então essa cidade acabou se chamando Tiradentes. Nesta fazenda foi morar um casal de agricultores brancos, cristãos velhos, o português Domingos da Silva Santos e sua esposa brasileira, Dona Antônia da Encarnação Xavier. Após muito trabalho no amanho da terra, o agricultor prosperou, passando a se dedicar também à mineração. Em pouco tempo já possuía 35 escravos. Embora não chegasse a ser rico, com a consequente melhora de vida, Domingos resolveu se aventurar na política, tendo sido eleito para o cargo de vereador da Câmara de São José del Rei, entre 1755 e 1757. Tampouco ocupou o cargo de almotacé, um importante posto de fiscal na época do Brasil colônia. Então ele era um fiscal, né? Na época do Brasil colônia, função só exercida por pessoas de total confiança pelos membros do Senado e da Câmara. Lembrando que o Brasil é uma colônia de Portugal. Então, quem ficar contra Portugal será um traidor. Inconfidência, traidor. Né? No português de Lisboa, né? Inconfidência, traição. Aos almocassés cabia fixar e taxar os preços dos gêneros alimentícios, cuidar da distribuição dos mantimentos e zelar pela exatidão de pesos e medidas. Portanto, a família de Tiradentes não só possuía certo prestígio, como alguns bens, dentre eles a própria fazenda do Pombal. Isso quer dizer que Tiradentes não era tão pobre assim. Ele vinha de uma família que tinha certos bens. Sabemos que Joaquim José da Silva Xavier nasceu no ano de 1746, mas a sua família não teve o cuidado de anotar a data exata do nascimento. Certo mesmo é que Joaquim José foi batizado pelo padre João Gonçalves Chaves no dia 12 de novembro de 1746, na capela de São Sebastião do Rio Abaixo, que ficava na própria fazenda.
filial da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, de São João del Rei. Então, no assento de batismo, consta que o seu padrinho foi o senhor Sebastião Ferreira Leitão, e não teve madrinha, que ficou sendo Nossa Senhora da Ajuda. Desconhece-se o motivo pelo qual o batizaram com o nome de Joaquim, e pouco se sabe a respeito de sua infância. Seus avós eram portugueses, com exceção de sua avó materna, natural da cidade de São Paulo. Então, a avó materna era uma paulista. Era o quarto filho dos 7 que tiveram o casal: Domingos da Silva Santos e a dona Antônia da Encarnação Xavier. Dentre eles, Domingos e Antônio se ordenaram padres. José chegou à patente de capitão, além de 3 moças, Maria, Eufrásia e Antônia, irmãs então do Tiradentes. Muito cedo, o pequeno Joaquim José ficou órfão dos pais. Vejam, os pais deles morreram muito cedo. Por volta de 1751, Dona Antônia da Encarnação adoeceu gravemente e o casal resolveu fazer um testamento em favor dos filhos. A mulher não melhorava e foi piorando dia a dia, a mãe do Tiradentes, até que veio a falecer em dezembro de 1755. Então, a mãe do Tiradentes faleceu em dezembro de 1755, quando o Tiradentes contava apenas 9 anos de idade. Então ele ficou órfão de mãe com 9 anos de idade. Domingos da Silva Santos precisou se desdobrar para cuidar dos 7 filhos. Sendo o mais velho, estava com 17 anos e a mais nova contava apenas 2 anos. Então, o filho mais velho, 17, a menina mais nova com 2 anos, Tiradentes era o do meio ali. Os bens da mãe que constavam do inventário foram avaliados em mais de 10 contos, uma importância também razoável para aquela época, uma importância bastante considerável, e divididos entre os herdeiros, eram 7. O pai não teria muito tempo de vida. Em 2 anos também adoeceria, vindo a falecer em dezembro de 1757. O pai do Tiradentes morreu 2 anos depois da mãe. Conforme se lê no livro dos termos de profissões, a Ordem Terceira de São Francisco de São João del Rei, irmandade a que pertencia. Os irmãos se separaram quando o pai morreu. A mãe já estava morta. Eram 7 filhos que ficaram órfãos de mãe e de pai. Os irmãos se separaram e cada um foi para um canto, ficando aos cuidados de algum parente. Então, Joaquim José da Silva Xavier, agora com 11 anos, Tiradentes com 11 anos, acabou sendo recolhido à casa de seu padrinho, que morava na vila de São José del Rei. Então, o padrinho, que era um dos irmãos do pai, Sebastião Ferreira Leitão, era dentista. Então, esse padrinho, esse tio, era Sebastião Ferreira Leitão, era dentista. Vendo que o menino se mostrava bastante interessado na profissão, aos poucos passou a lhe ensinar os rudimentos do ofício. Então, o tio que vai terminar de educar ele era um dentista e que ensina para o seu sobrinho, né, a como arrancar dentes, ensinar os rudimentos do ofício, como arrancar dentes. Então, o Tiradentes, ele não era formado em odontologia. Quem era formado em odontologia era o tio dele, né? E ele apenas vai aprender a arrancar dentes. Dizem que ele se dedicou com tal afinco a esse trabalho que logo já era capaz de arrancar dentes com bastante ligeireza e fazia próteses muito semelhantes a dentes verdadeiros. Foi uma atividade que desempenhou ao longo de toda a sua vida. Mesmo quando exercia as funções de alferes, porque o Tiradentes, a profissão dele vai ser alferes, na Companhia dos Dragões. O
O que é um alferes, para quem não está entendendo? Um alferes é um soldado. Tipo, eu vou comparar hoje em dia com um brigadiano, um policial militar, um brigadiano. Só que era um policial militar, o alferes, que era pago pela monarquia portuguesa. Ele era um soldado que recebia um salário da monarquia portuguesa. Por isso, inconfidência, traição. Então essa foi de dentista, de arrancar dentes, foi uma atividade que ele desempenhou ao longo de toda a sua vida, mesmo quando exercia as funções de alferes na companhia dos dragões. Muitas vezes tratava seus pacientes sem nada lhe cobrar, e não cobrava das pessoas. A maioria das vezes ele não cobrava, bastando para si apenas a certeza de que estava levando alívio e conforto aos seus semelhantes. Fazia isso por bondade. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem saber o resto, por favor, vamos ler o livro. Vamos ler o livro. É uma maravilha esse livro. É incrível. Eu não entendo como as pessoas não deixam de ler livros maravilhosos como esse. O título do livro é 1789, A Inconfidência Mineira e a Vida Cotidiana nas Minas do século XVIII. O autor, esse maravilhoso historiador, José Martino. Então, um abraço para todos. Fica aqui a minha sugestão de leitura, e boa saúde para todos.